Bom dia, boa tarde, boa noite, nação bugrina, tudo certo? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani, hoje o pré-jogo de número 275. Pré-jogo de Guarani e Bragantino, jogo importantíssimo para o Guarani amanhã. Bom, primeiro agradecer a todo mundo, participação de sempre, continue nos seguindo, tá certo? Segundo, mantendo a informação de que nós seguimos planejando e preparando a conversa que nós teremos com os presidenciáveis do Guarani, tá certo? Já foram convidados os dois candidatos a presidente do Guarani para a eleição em março e nós vamos tentar falar com eles, preparar e falar com eles aqui. Vamos dar espaço para que eles falem aqui no Arquibancada Guarani. Segundo, Copa do Brasil. Vamos atualizar agora a situação da Copa do Brasil. Tanto o presidente Ricardo Moisés quanto o presidente do Conselho Fiscal Marcelo Dias, que também participa do corpo jurídico do Guarani, atualizaram a situação do Guarani nos últimos dias. Né? E a situação é, o Guarani entrou com processo no STJD e no JD, não tem nenhuma resposta ainda, com a argumentação da qual nós já falamos aqui, né? A argumentação de que não há no estatuto uma clareza, mas que a antecedência mostra que nunca antes o critério utilizado para convidar o Botafogo foi aplicado, inclusive até mesmo com o Guarani, mas ainda não há uma definição para isso. A solicitação também feita pelo Guarani é que os jogos do Botafogo não aconteçam, caso a Copa do Brasil inicie-se antes de que seja dada uma definição para o caso. Outra coisa que foi dito pelo presidente Ricardo Moisés é que o Guarani não entrará na justiça comum caso a gente não ganhe o pleito, não tenha o nosso pedido atendido, que é a recuperação da Copa do Brasil. Agora, opiniões, né? Reiterando que o Guarani ficar fora da Copa do Brasil esse ano de maneira especial é um desastre, principalmente porque nós temos algumas ameaças, tanto do ponto de vista da receita que podemos ter dos direitos da Série B, quanto porque a Copa do Brasil aumentou os seus prêmios agora e o Guarani ficava de fora disso. É efetivamente ruim, primeiro porque estava no plano, segundo porque seria melhor que o plano. Então, um desastre. Segundo, a minha opinião, duas opiniões minhas antes. Parte do que aconteceu do Guarani perder essa vaga tem a inoperância, a não preventividade do nosso CA em relação a ir à federação, a garantir que os nossos direitos estavam garantidos, e a gente contou com o ovo no fiofó da galinha e para nós efetivamente não foi nada bom. Estamos pagando agora o preço disso, tá certo? Por último, acho muito difícil que isso a gente consiga reverter. Disse antes que acho que não reverteria e que se revertesse eu daria meu braço a torcer e mantenho. Acho muito difícil reverter essa situação. Semana que vem já é sorteio, logo depois já começa a Copa do Brasil e o Guarani não vai se meter nessa atrapalhando a Copa do Brasil. É um buraco, um impacto enorme. Nesse ambiente, frente a tudo isso, essa semana teve a chegada de dois reforços. Um conhecido nosso, o Isaac, que retorna, vem do Grêmio por empréstimo, mas que já jogou até o fim da Série B do ano passado aqui no Guarani. E o Matheus Barbosa, que vem do Vasco. Os dois, na minha opinião, são reforços interessantes. O Isaac, porque a gente conhece, e se tivermos o Isaac do fim do Campeonato Brasileiro, e não o Isaac do início, quando ele chegou, será um bom reforço, uma peça importante para a nossa equipe e para o restante do certame. O Matheus Barbosa, eu sempre gostei, é um cara que eu acho que tem qualidades importantes como segundo volante, um cara importante para nós, principalmente agora que nós estamos meio carente, né, de boas atuações no meio de campo. E a gente também já falou profundamente disso. Né? E esses dois reforços chegam num ambiente onde a gente efetivamente não vai bem no campeonato.
Então o Guarani hoje com 5 jogos tem 5 pontos, tem 4 pontos, é o último colocado do campeonato. O Mirassol perdeu no meio da semana no jogo faltante para o Palmeiras, felizmente isso nos ajuda um pouco, mas não resolve nada. O Guarani tem 2 jogos em casa agora, contra Bragantino, em primeiro lugar, e vai precisar vencer. Não tem dúvida nenhuma que vai precisar vencer o jogo para que se mantenha na briga, né? Para pelo menos fazer os 12 pontos e depois, quem sabe, brigar por uma classificação. O Guarani precisa vencer de qualquer forma o jogo contra o Bragantino neste sábado, tá certo? Depois, no meio da semana que vem, nós temos um jogo contra a Portuguesa, que acaba de trocar de técnico, também não vai bem das pernas, trouxe o Gilson Kleina, mas isso é um outro papo, para um outro programa. No dia de hoje nós vamos jogar contra o Bragantino. O Bragantino, que é um time que a gente já conhece bem, cheio dos investimentos, um time que já vem com uma base há alguns anos, eu diria. É um time forte, não sei se vai jogar, é um time para amedrontar. Acho que não. Acho que dá para o Guarani pensar em jogar bola. Nós precisamos jogar como jogamos contra o Santos, por exemplo. Apesar de que o Santos não está grande coisa, mas jogar com o espírito que jogamos contra o Santos. Se jogarmos como jogamos contra o Santo André, como jogamos contra o Botafogo, aí dificilmente vão ter vida fácil. Algumas pessoas estão discutindo, será que devemos colocar os jogadores novos? Eu acho que nós não temos muita opção. Né? Temos que sair jogando com esses caras. Esses caras já estão bidados, né? Já estão no bid, então eles podem participar e devem jogar, na minha opinião. Então, a minha sugestão, não estou dizendo que vai acontecer, e nem informações sobre contusão, quem joga, quem não joga, deveria entrar. Na minha opinião, deveria ser escalado o seguinte time: Kozlinski no gol. Na lateral direita, o Diogo Matheus não vem evoluindo bem, não vem desenvolvendo um bom futebol. E a gente praticamente não viu o Lucas Marques. O Lucas Marques entrou mal, é verdade. Jogou um primeiro tempo muito, muito aquém do que a gente esperava. Não foi melhor que o Diogo Matheus. Mas eu acho que ele já, pelas últimas partidas, o Diogo Matheus não vem fazendo grande partida, né? Então eu entraria com Lucas Marques, Lucão, Luciano Castan e Jamerson. Meio de campo, esquece Vilela, esquece os outros volantes, a coisa não está indo bem. O Enderson até entrou razoável, mas com os reforços que a gente trouxe, entraria com Richard Rios, Matheus Barbosa como 2 segundos volantes. Mas não tem o primeiro volante? Não tem, paciência. Nós não temos mesmo o primeiro volante. Pro meu gosto, não. Leandro Vilela não dá. Eu jogaria com Matheus Barbosa e Richard Rios. Um deles ficando um pouco mais, e aí decide-se quem que seria esse papel de mais primeiro volante, né? Na frente, como meio, o Giovanni Augusto, se tiver refeito, mas se não tiver em condição, já entraria com o Isaac. Então Matheus Barbosa e Isaac já entrando no meu time. E no ataque, eu entraria com Neilton de um lado, no lado direito, Bruninho no lado esquerdo, e como centroavante, sem nenhuma novidade temos com o Nicolas Careca ou tudo mais, e mesmo com o Derrick, eu entraria com o Felipe. Daria uma chance para o menino, para a gente ver o que a gente precisa. Botar fazer uma fumaça lá na frente, para que a gente possa abafar o Bragantino e fazer esse resultado de vez. O Gênison pode entrar? Pode, mas se for o Gênison nos últimos jogos, eu preferia arriscar o Felipe. É uma fogueira? Não temos outro. Não temos o Derrick, não temos o Nicolas Careca, o Gênison absolutamente inoperante, não sei o que aconteceu, temos o Felipe, né? Ainda no banco eu colocaria Bruno Michel, ok, mas entraria também com os meninos, Rafael e Theo. Esses 2 caras têm que estar no banco também. Essa é a minha opinião. Espero que dê certo. Gente, espero que a gente tenha uma boa vitória. Uma vitória amanhã. Qualquer resultado para nós que seja vitória, tá de bom tamanho. Tá bom? Um grande abraço, até o pós-jogo. Aquele abraço, tchau.